Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje fechamos uma semana mais curta de Soundbite com Ana Sá Lopes. Viva, Ana! Olá, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Investigação preventiva a Pedro Nuno Santos. Quem não deve, não teme, diz o secretário-geral do Partido Socialista. Vamos ouvir. Soube pela imprensa da abertura de uma averiguação preventiva por parte do Ministério Público com base em denúncias anónimas. Estranho, como todos os portugueses, a coincidência e o momento da divulgação da notícia. Gostaria de ser ouvido pelo Ministério Público. Quem não deve, não teme. Quem não teme, não foge. Ana Sá Lopes, Pedro Nuno Santos apressou-se a vir dar explicações sobre a compra de imóveis que tem e quis mostrar diferenças em relação a Pedro Nuno Santos. Pergunto-se isso mesmo. Quem não deve, não teme, e por isso é que Pedro Nuno Santos quis marcar declaradamente essa diferença em relação a Luís Montenegro? Não tenho quaisquer dúvidas que foi esse o objetivo. Para já, acho que a situação não é comparável. Pedro Nuno Santos já tinha dado explicações sobre este caso e agora voltou a dar explicações. É uma repetição, conhecia-se isto em 2023. Eu não consigo entender, há a notícia do Observador e depois há uma notícia do Sol, onde diz que esta questão está arquivada, a das casas, mas que existe, tem a ver com a transmissão da empresa que ele doou a empresa ao pai. E que aliás, ele até acrescentou agora nos documentos que apresentou hoje no site para esse efeito, a doação, porque ele das cotas da empresa. Da empresa do pai, e isso foi considerado incompatível e ele doou ao pai. Por acaso, essa peça do Sol é muito interessante, esse texto, porque tem um procurador a falar em off, o procurador não é identificado, mas que diz que cada vez que se aproximam autárquicas e cada vez que se aproximam legislativas é um fartar vilanagem de denúncias anónimas. Portanto, isto de facto faz-nos interrogar é tentar pela via da justiça o que não se consegue pela via da política. E isso é muito, muito complexo. E eu acho que eu tentei já dar 3 voltas ao caso de Pedro Nuno Santos e perceber, eu não consigo perceber onde é que está o que pode supor uma denúncia anónima e sequer uma averiguação preventiva, que é uma coisa que não existe no processo penal. Agora, de repente, passou a haver, isto é quase o pré-inquérito que existia nos tempos da outra senhora e que, por acaso, tentou ser implantado em Portugal nos anos 90 e que toda a gente se manifestou contra o pré-inquérito. Claro que o pré-inquérito, entre aspas, ou a averiguação preventiva, sempre foi feita, que são os procuradores a analisarem. Agora, isso sim devia estar sob o segredo de justiça. E não está. As nossas discussões, enfim, tanto muitas vezes política como de justiça, estão completamente inquinadas. Muitas das coisas que vêm cá para fora dos processos, aquilo não está em segredo de justiça. O segredo de justiça passou a ser exceção há muitos anos e nós continuamos a ter um discurso como não se pudesse dar uma notícia do processo. Não, pode-se. Pode-se. Os processos são passíveis de ser consultados e de serem noticiados. Portanto, essa conversa de está tudo em segredo de justiça é mentira, não está tudo em segredo de justiça. O que devia estar em segredo de justiça eram estas averiguações preventivas a partir de denúncias anónimas que, enfim, como aquele procurador citado pelo Sol dizia, as pessoas aproveitam estes momentos políticos para... Enfim, podiam ir para o Twitter escrever umas coisas, mas fazem anúncios anónimos. Acho que Pedro Nuno Santos esteve muito bem a reagir como reagiu e marcou diferença em relação ao Montenegro. E, olha, ao dia de hoje, e obviamente que temos que esperar, pode aparecer mais coisas, falta um mês para as eleições. Ao dia de hoje, eu acho que Pedro Nuno Santos não se prejudicou absolutamente nada com isto. Antes, pelo contrário, vitimizou-se. E esta vitimização é muito mais credível que a vitimização de Luís Montenegro. Portanto, sinceramente, é o que eu tenho a dizer. Helena Pereira, concordas com esta ideia da Ana Sá Lopes de que Pedro Nuno Santos até tem a ganhar com isto, de certa maneira, pela maneira como geriu todo este processo? Porque podia não ter dado explicações, podia ter deixado arrastar. Eu estou um bocadinho mais negativa. Achas que as pessoas vão ficar pela manchete principal, que é Pedro Nuno Santos debaixo de uma investigação preventiva? Não,
é tanto isso. Acho que Pedro Nuno Santos fez aquilo que era expectável, tendo em conta que o objetivo dele era atingir Luís Montenegro. E como ele dizia sempre, e com razão, que Luís Montenegro não era suficientemente transparente, ele veio fazer aquilo que ele estava a exigir a Luís Montenegro. Se não tivesse havido antes estas dúvidas sobre Luís Montenegro, o secretário-geral do PS não sei se teria tido a mesma atitude, porque esta situação toda mostra, é positivo o que ele fez, dadas as circunstâncias, mas esta situação toda mostra que há coisas muito más nisto tudo. É mau haver denúncias anónimas feitas em cima com acontecimentos passados e feitas em cima das campanhas eleitorais. É mau termos um Ministério Público que não percebe que tem que ser mais ágil neste tipo de situações, porque cria uma situação completamente insustentável e vamos ter, de hora avante, qualquer pessoa sabe que se fizer uma denúncia anónima ela vai ter que ser aberta, porque é aberta uma investigação que vai durar muito tempo, porque é isso que o Ministério Público diz às pessoas, e que vai ter efeitos logo na campanha eleitoral. Portanto, entramos num novo mundo. Só para dizer que imaginemos que esta situação toda acontecia, não havia Luís Montenegro e António Costa era o secretário-geral do PS. António Costa não vinha pôr na praça pública estas coisas todas, vinha dizer era: Ministério Público, tem perguntas para me fazer, eu estou disponível e vou lá prestar contas, porque é na justiça que isso faz. Portanto, elogio a atitude de Pedro Nuno Santos, porque era aquilo que eu esperava, dado a crítica que ele fez antes a Luís Montenegro. Mas atingimos ontem isto tudo, um patamar muito perigoso para campanhas eleitorais futuras. É isso que eu acho. E a Justiça também continua a ter aqui muita culpa e parece que agora, por ter mudado o Procurador-Geral da República, não se fala disso, que antes o problema era só Lucília Gago. Mudámos o Procurador, chama-se Amadeu Guerra e continua a ter muitos problemas este Ministério Público. E isso faz com que esta situação toda é má para a classe política e é mau para a justiça. Eu acho que a Amadeu Guerra tem que vir dar explicações, aliás, como falou do caso de Luís Montenegro, enfim, e acho que era bom. É que nesta situação de Pedro Nuno, de Pedro Nuno Santos, pelo aquilo, pode haver mais coisas nessa denúncia anónima que não sabemos. Estamos aparentemente perante um caso de uma eventual irregularidade, se houvesse, ou se estivéssemos a discutir a inversão da ónus da prova, que é uma coisa que não existe em Portugal. Já os partidos tentaram no passado, houve propostas para ir por aí, se calhar qualquer dia vamos aprovar uma lei desse género, mas não existe, porque isto nasce com uma suspeição, pelo que eu percebo das notícias, de onde é que Pedro Nuno Santos tinha ido buscar dinheiro, porque não foi declarado. Não é? E se querem passar a discutir os rendimentos dos políticos assim, então é melhor os partidos se entenderem, se querem, porque eu acho que está criado a situação para todos os partidos serem a favor da versão da ónus da prova, porque eles já próprios estão a colaborar nesse disclosure. Portanto, deve ser isso. Sim, mas acho que foi o correto perante a situação e perante, de facto, o facto de Luís Montenegro não ter sido claro a dar explicações e faltarem algumas coisas ainda para se perceber do caso Pinão Viva. Vamos ver se vem aí mais algum caso. Pode ser que surja um microsite dentro da campanha da AD com os documentos todos de Luís Montenegro, aquele dossiê. São mais anexos. As faturas da Casa dos Pinhos. Eu ainda estou à espera. Pode ser que queira divulgá-los na internet também, como fez Pedro Nuno Santos. Eu acho que ele vai pensar duas vezes se puder divulgá-los, obviamente. Vamos ver o que acontece até ao frente a frente entre os dois. Dia 28. Dia 28 vai ser. Cá estaremos também para analisá-lo. Para já, vamos à caça dos ovos da Páscoa e voltamos na segunda-feira. Uma boa Páscoa para as duas. Boa Páscoa para todos. Eu fiquei a olhar para o Ruben. Vamos ao quê? Vamos à caça do quê? O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.